O ano de 2019 fez com que a Netflix, pioneira do serviço de streaming, marcasse presença na maior premiação do cinema mundial, o Oscar. Sucessos como Os Dois Papas, O Irlandês e, por fim, História de um Casamento sufocaram de uma vez por todas os estigmas associados a tais plataformas, mostrando que, mesmo com um prestígio muito mais recente se comparado aos grandes estúdios de Hollywood e, por vezes, os menores orçamentos, ainda assim, esses novos concorrentes do ramo podem produzir obras tão boas quanto, e o tempo vem provando que essa preocupação maior em entregar o que o público espera vem os tornando até mesmo mais rentáveis do que o cinema tradicional. Produzido pela Netflix sob a direção do americano Noah Baumbach, História de um Casamento dá continuidade à estética do diretor, que já havia alcançado certo reconhecimento com suas obras anteriores como A Baleia e a Lula, Francis Ha e Enquanto Somos Jovens, mas encontra em História de um Casamento o ápice de sua carreira até o momento, retratando, através de sua forma realista característica, o drama dos relacionamentos e na direção contrária dos filmes do gênero. Ao invés de se focar no romance e nos pontos altos de um relacionamento, resolve dar espaço para o drama e os pontos mais baixos, sobretudo o término, entregando uma história que, mesmo retratada em um ambiente exageradamente artístico, consegue permanecer demasiadamente humana e intrinsecamente real. A trama acompanha um casal ainda jovem, Charlie e Nicole, as grandes estrelas e mentes por trás de uma ascendente companhia de teatro alternativo em Nova York, com Charlie atuando por trás dos palcos, na direção, enquanto Nicole acaba por estrelar a maioria das peças do marido. Mesmo aparentando ser um casal feliz, nos últimos anos em que mantiveram essa rotina e nutrindo certa estabilidade, com um bom apartamento no Brooklyn, um filho de 8 anos e uma peça atualmente em cartaz que rumava para Broadway, não demora para que se percebam as rachaduras de tal relacionamento, que veio se desgastando nos últimos anos até um momento de inevitável ruptura, onde ambos, de forma amigável, resolveram que entrariam com um pedido de divórcio, o que faz com que Nicole, inclusive, intencione retornar a Los Angeles, sua cidade natal, para viver com sua mãe e tentar sua carreira como atriz no cinema e televisão, visto que havia abandonado tal ofício para se dedicar à companhia de teatro de Charlie. O longa se inicia com o depoimento de ambas as partes, lendo uma carta que haviam escrito para uma sessão de mediação, onde em tese deveriam elencar os motivos pelos quais haviam se apaixonado um pelo outro em um primeiro momento, e através disso pudessem ao menos perceber o que havia existido entre eles no passado, e que todas as brigas e desentendimentos que vinham enfrentando eram apenas uma fase ruim entre uma relação muito maior e melhor do que isso. Essa tomada inicial, mesmo que breve, consegue contextualizar com êxito todos os anos de relacionamento que tiveram, mostrando que, mesmo com os inúmeros problemas de entendimento, ainda assim existia afeto e admiração mútua, e que em nenhum momento faltou amor de nenhuma das partes, o que cria até mesmo uma breve sugestão de que, caso ambos se esforçassem, poderiam até mesmo reatar o casamento, o que chega a ser citado por amigos e familiares do casal, mas acaba por não ocorrer. Esse clima de que poderia haver uma saída para o desentendimento do casal logo é quebrado quando o longa volta para a realidade, mostrando que Nicole, mesmo tendo escrito inúmeras qualidades sobre seu marido, não contém a coragem para ler tal carta, e se sente ridícula fazendo isso, mostrando que, mesmo que ainda houvesse amor entre ambos, os problemas haviam superado tal sentimento, sendo portanto o divórcio a melhor saída para esse problema que só parecia aumentar e complicar cada vez mais suas vidas. O acordo inicial que ambos haviam firmado era que, para pouparem o dinheiro que gastariam com advogados, mas mais do que isso, para afetarem o mínimo possível o emocional de seu filho Harry, o divórcio se desenrolaria através de um acordo pessoal, não envolvendo portanto a justiça. Contudo, logo que a notícia do divórcio se espalha por entre os conhecidos do casal, a pressão em cima do tema faz com que Nicole, temendo perder a guarda de seu filho e influenciado pela impulsividade, procure uma advogada para representá-la, o que tenta se convencer em um primeiro momento de que se trata apenas de uma formalidade, mas que logo acaba se transformando em uma acirrada e afiada disputa judicial pela guarda do filho e pelos bens que o casal adquiriu ao longo dos anos, fazendo até mesmo com que Charlie, que vinha tentando agir com sensatez e de forma delicada no início do processo, se veja na necessidade de procurar um advogado próprio para representá-lo, tentando permanecer com a postura mais contida ao procurar um amigo da família, mas logo partindo também para uma postura mais agressiva, buscando uma dupla conhecida por disputas na jurisdição familiar, e tão competitivos quanto Nora, a advogada contratada por Nicole. Não tarda para que ambos percebam que cometeram um erro ao judicializar a questão, com ambos se sentindo cada vez mais deslocados dentro das extensas e por vezes agressivas conversas que travam nos escritórios de advocacia e no próprio tribunal. Conforme o tempo passa, as vontades e pretensões iniciais dos protagonistas vão sendo cada vez mais desrespeitadas por seus próprios advogados. Charlie e Nicole percebem que perderam o protagonismo de seu próprio divórcio e que, no fim, quem realmente sairia ganhando seriam seus representantes, que ganhavam a cada hora de trabalho em um processo que se estendia cada vez mais, e que sugavam todos os recursos que ambos os personagens haviam guardado durante anos para a faculdade do filho.
Esse embate judicial, que vai ganhando forma graças às ações de seus advogados mesquinhos, acaba por inflamar também a própria relação entre o casal de protagonistas, que até então vinha tentando manter a educação e a cordialidade em prol do filho que tinham juntos. Conforme se enfrentam no tribunal, acusações e os pontos negativos de seu relacionamento vão surgindo para o público, que aos poucos vai compreendendo a verdadeira natureza do relacionamento de Charlie e Nicole, e que mesmo com todos os pontos positivos elencados pelos personagens em suas cartas no primeiro ato do filme, o gesto de se separarem era a decisão acertada, devido a toda a toxicidade e aos problemas que chegaram, e que agora pareciam sem qualquer expectativa de solução. Com o tempo, é perceptível que o egoísmo e as traições de Charlie, bem como a impulsividade de Nicole, tornaram a convivência insuportável, os afastando cada vez mais em uma distância que transcendia os 4.000 quilômetros entre Los Angeles e Nova York, que é explorado inúmeras vezes na trama e que dá o veredito de que, mesmo com todas as qualidades e com os olhares e gestos que insistem em dar um para o outro, demonstrando que ainda se amam, o relacionamento deveria acabar. Mas que nem por isso, os defeitos que os condenaram o definiam, mas que o término era uma questão de maturidade. Isso fica ainda mais evidente com o desenrolar da trama e com o desenvolvimento da dinâmica entre Charlie e Nicole, que mesmo se distanciando cada vez mais dentro dos tribunais, ainda assim consegue manter certa dose de intimidade, e que por vezes faz parecer até mesmo que ambos trabalham para que continuem próximos de alguma forma. História de um Casamento mostra que, mesmo indiscutivelmente havendo amor entre os protagonistas, o que é reafirmado pela carta lida por Charlie no terceiro ato, ainda assim existe um tempo certo para que relacionamentos acabem, e havia chegado a hora dos protagonistas, que agora deveriam trilhar seus próprios caminhos, e de certa forma distinta. Mesmo com o amor, alguns relacionamentos parecem ser feitos para acabar, para o bem mútuo, e no caso de Charlie e Nicole, mesmo com o amor persistindo até o fim, o melhor que podiam fazer um pelo outro para provar a existência desse amor e da preocupação que nutriam por Henry era facilitar o máximo possível o divórcio e se distanciarem o quanto antes, o que acaba por ocorrer após chegarem à mesma conclusão, dispensando as audiências de custódia, honorários de advogados e as vindouras brigas e visitas domiciliares, entrando em um acordo que garantiria o interesse de ambos e que ainda os permitia se verem com certa regularidade por intermédio de Henry. Alguns relacionamentos são melhores se acabados, e a História de um Casamento consegue transmitir com precisão essa mensagem e retratar a vida de Nicole após um ano de divórcio, mostrando que a personagem havia conseguido se reafirmar em sua carreira, já havia seguido em frente com um novo namorado, mas em nenhum momento havia esquecido de suas responsabilidades como mãe. Do outro lado, mesmo que visivelmente o divórcio tivesse destruído por completo o emocional de Charlie, o que fica ainda mais notável por seu canto melancólico e por sua eventual mudança para Los Angeles, tal fim ainda assim se apresentava como um novo começo para o personagem, e que mesmo toda aquela dor que o personagem visivelmente sentia, no fim, serviria ao seu propósito. Como dito por seu primeiro advogado, Bert, que já havia passado por 3 divórcios e já se encontrava em seu 4º casamento, no fim, toda aquela dor proveniente da separação se provaria como temporária, e tornaria Charlie ainda mais forte e maduro, pronto para viver todo o restante de sua vida e assim reencontrar a felicidade em outro relacionamento, ou mesmo sozinho, pois o tempo curaria tudo. E mesmo que seu primeiro casamento não tivesse dado certo, ele ainda continha toda a liberdade e jovialidade do mundo para buscar a felicidade, onde quer que ela estivesse. Tendo sido indicado a múltiplas categorias do Oscar, História de um Casamento entrega um drama cruelmente humano, retratando todos os defeitos, surtos e indecisões que acompanhavam o emocional de um casal durante o relacionamento e durante o próprio divórcio. A história de Charlie e Nicole mostra que, mesmo dotado de boas vontades, não há nada mais humano do que agir pela emoção e pelo impulso, mas além disso, que nem todos os relacionamentos são feitos para durar, e que por vezes, através da maturidade e da honestidade, o melhor a se fazer é encontrar uma separação amigável, mas que não necessariamente precise significar um fim, pois o amor pode persistir, e às vezes, amar significa deixar ir.